Durante 30 anos, ele foi apenas um papagaio de estimação, até o dia em que gritou por socorro e salvou a vida do único humano que sempre o amou. Por quase 30 anos, os vizinhos da Rua das Limeiras se acostumaram a ouvir uma voz inusitada ecoando pelas manhãs. "Bom dia, seu chato. Café tá pronto ou o velho morreu?" Era o Picolé, um papagaio verde de cauda longa e bico atrevido, que fazia parte da paisagem tanto quanto as buganvílias da Dona Lourdes ou os chinelos voadores da Dona Ivone. Picolé não era um simples papagaio. Ele era o melhor amigo de seu Jorge, um senhor viúvo de 76 anos que morava sozinho desde que perdeu a esposa, Maria do Socorro, há mais de uma década. Os dois, papagaio e velho, dividiam o mesmo teto, os mesmos horários, os mesmos silêncios e as mesmas alegrias. Animal não era só falante. Era inteligente, e seu Jorge jurava que ele entendia muito mais do que dizia. "Você é minha alma penada de penas", sabia? Brincava, enquanto ajeitava a ração do papagaio na pequena tigela azul. Picolé gostava de pousar no ombro do dono quando ele ia cuidar das plantas. Assobiava enquanto ele regava as samambaias, xingava os gatos da vizinha com palavrões que ninguém tinha coragem de repetir, e sempre estava por perto quando seu Jorge chorava discretamente ao lembrar da Maria. A vida era simples, mas feliz, pelo menos até a chegada de Marcelo. Marcelo era o filho único de seu Jorge. Tinha 42 anos e reapareceu depois de quase 6, sem dar sinal de vida. Chegou com uma mochila surrada, um celular trincado e a desculpa perfeita. "Tô sem grana, pai. Só preciso de um lugar para ficar por uns dias." Os dias viraram semanas, as semanas, meses, e com elas vieram as ligações suspeitas, os sumiços repentinos, os gritos durante as madrugadas. Marcelo era viciado em jogo. Devia para meio mundo. Jogava online, jogava escondido, jogava com o dinheiro do pai, e quando o dinheiro acabava, as ameaças começavam. "Velho inútil! Tá gastando com papagaio em vez de pagar as contas. Esse bicho come melhor que eu." Picolé do poleiro repetia. "Desculpa, lixo. Vai trabalhar, vagabundo." Era como se o bicho soubesse de tudo. E talvez soubesse mesmo. Certa manhã, Helena, a vizinha da casa ao lado, percebeu algo estranho. Seu Jorge costumava varrer o quintal todos os dias às 6h30 em ponto. Era quase como um despertador natural, mas naquele dia não se ouviu nada, nem vassoura, nem rádio ligado, nem xingamento de papagaio. Silêncio. No dia seguinte, o mesmo. No terceiro dia, Picolé apareceu no muro. Voou até a varanda de Helena e começou a gritar. "Socorro! Socorro! O velho caiu! O velho caiu!" Helena deu risada. Achou que era mais uma das imitações do bicho, mas quando ele bicou a janela e continuou repetindo, agora com urgência, ela se preocupou. Foi até a casa. Bateu. Chamou. Nada. Marcelo apareceu na porta com cara de sono e olhos fundos. "Tá tudo certo, dona Helena. Meu pai foi viajar, deixou o bicho comigo." Mas Picolé pulava sem parar. Olhos arregalados, gritando frases desconexas. "No escuro, Jorge no escuro, porta trancada." Helena franziu a testa, mas não insistiu. No fundo, algo a incomodou, e a vizinhança começou a comentar. Dentro da casa, a verdade era sombria. Seu Jorge estava preso no porão. Marcelo, em um surto de fúria, após perder dinheiro em uma aposta, havia empurrado o pai escada abaixo e trancado a porta com um cadeado. Colocou música alta, desligou o telefone fixo e inventou que o velho havia viajado. Seu Jorge, machucado, fraco, sem água nem comida adequada, chamava por ajuda. Mas a parede de tijolos abafava tudo, menos o coração aflito de um papagaio. Na manhã do quarto dia, Picolé fez algo impensável.
Escapou da janela, voou pelas ruas da cidade até a delegacia do bairro. Ele já tinha ido até lá antes, pousando nas árvores da praça ao lado. Era conhecido pelos policiais, mas dessa vez pousou no parapeito da janela da recepção, gritando sem parar: "Socorro! Jorge no escuro! Tranca! Papai tá preso! Velho caiu! No buraco! Socorro, socorro, socorro!" O policial Moreira, que já tinha brincado com o papagaio outras vezes, achou estranho. O bicho não parava, pulava, gritava, bicava o vidro. Foi quando outro agente, o sargento Ribeiro, lembrou: "Esse bicho não tá sozinho, não. Ele mora com aquele senhor, o da Rua das Limeiras, aquele que sumiu." Os dois se entreolharam. "Vamos até lá." E o papagaio, como se entendesse, voou na frente, guiando a viatura com o giroflex desligado por entre as ruas estreitas da vila. Ele pousava nos postes, olhava para trás, esperava os policiais e seguia. Ao chegar na casa, os policiais bateram à porta. Marcelo tentou enrolar. Disse que o pai estava viajando, mas Picolé, do muro, berrou desesperado: no porão, tá escuro, Jorge gritou." Moreira não pensou duas vezes. Entrou pelos fundos com Ribeiro. Vasculharam a casa. Quando chegaram ao porão, ouviram um som fraco. "Aqui!" Arrombaram a porta com um chute. Seu Jorge estava lá, fraco, deitado no chão frio, com o tornozelo torcido e os lábios rachados. A primeira coisa que disse foi: "Cadê meu papagaio?" A história se espalhou. A vizinhança chorou. A imprensa veio. Marcelo foi preso por cárcere privado e tentativa de homicídio, mas ninguém roubou a cena mais que ele. Picolé, o papagaio herói. Na delegacia virou celebridade. Na TV repetia: "Velho caiu, eu gritei, eu salvei." E naquele dia ninguém duvidou que era verdade. A ambulância saiu da Rua das Limeiras às pressas, mas a viatura que ficou para trás ainda estava cercada de curiosos. Seu Jorge, com o tornozelo enfaixado e o rosto pálido, segurava com força a gaiola improvisada em que colocaram Picolé, apenas para o transporte. Ele não queria soltar o pássaro nem por um segundo. "Foi ele, só ele", dizia baixinho entre uma respiração e outra. No hospital, enquanto os médicos cuidavam dos ferimentos, Picolé ficou na recepção, bicando o zíper da mochila do policial que o havia levado. Os enfermeiros queriam mantê-lo do lado de fora, mas a enfermeira-chefe olhou firme. "Se esse papagaio salvou a vida do paciente, ele entra." E assim foi. Nos dias seguintes, a história se espalhou como fogo. Papagaio denuncia crime e salva idoso de cárcere. Herói de penas, ave guia polícia até local de maus tratos. Picolé, o papagaio justiceiro. Na televisão, nos jornais, nas redes sociais. Todos queriam saber mais sobre o papagaio que salvou o melhor amigo. Um jornalista chegou a dizer: "Estamos acostumados a ver cães e gatos fazendo coisas incríveis, mas um papagaio que praticamente fez uma denúncia, isso é inédito." Picolé apareceu ao vivo no Jornal do Meio-Dia. No ombro de uma policial, respondeu ao apresentador com um "seu burro." A plateia gargalhou, mas depois se comoveu quando passaram o vídeo de seu Jorge no hospital, segurando a mão de Beatriz, a fisioterapeuta, e dizendo: "Meu papagaio é minha família." Foi o único que ficou quando todo mundo foi embora. Enquanto isso, Marcelo enfrentava a justiça. As acusações eram graves: cárcere privado, tentativa de homicídio, negligência com idoso, apropriação de bens. Durante a audiência de custódia, ele tentou justificar. "Estava num momento ruim, perdi a cabeça, foi só por umas horas." Mas os relatórios mostraram outra coisa. Foram mais de 3 dias sem comida, sem água e com uma lesão no tornozelo ignorada. O senhor Jorge só está vivo graças a um animal que, se tivesse sido trancado também, não teria como pedir ajuda. O juiz foi duro. Marcelo saiu dali direto para o presídio da capital. Seu Jorge passou 2 semanas internado. Durante todo esse tempo, Picolé dormiu em uma gaiola especial, colocada ao lado da cama. Quando as visitas chegavam,
Ele era o destaque. Até os médicos, geralmente tão formais, tiravam selfies com ele. "Fala aí, picolé!" "Velho caiu", respondia com orgulho. Beatriz, a fisioterapeuta, criou um laço com os dois. Cuidava de seu Jorge com paciência e ria das intervenções inesperadas de picolé durante os exercícios. "Levanta essa perna, preguiçoso", era como ter um personal trainer de penas. Mas Beatriz percebeu algo que poucos notaram. Seu Jorge estava fragilizado, não só fisicamente, emocionalmente também. "Sabe, moça", disse ele um dia enquanto olhava o teto, "a dor de ser esquecido é pior do que a dor no corpo." Ela se calou e entendeu. No dia da alta, o hospital fez uma pequena despedida. Funcionários, pacientes e até o diretor se reuniram para entregar uma placa de honra. Ao senhor Jorge da Silva e ao papagaio Picolé, por nos lembrarem que lealdade e amor não têm espécie. Mas a maior surpresa estava do lado de fora. Um grupo de crianças da escola municipal havia feito cartazes coloridos com os dizeres: "Obrigado, Picolé. Seja bem-vindo de volta, seu Jorge." Um papagaio herói. E entre as crianças estava Helena, a vizinha. Ela havia sido quem, depois do incidente, ligou para um jornalista conhecido. Foi ela que deu início ao alvoroço que tirou o caso do anonimato. "Desculpa por não ter feito mais antes", disse com os olhos marejados. "Fez o suficiente, minha filha", respondeu seu Jorge. "O resto, quem fez? Foi ele." E apontou para Picolé, que na hora soltou um "Viva o velho!" De volta à casa, a sensação era estranha. A porta do porão ainda estava com a marca da pancada. A sala, com o silêncio de ausência. Tudo parecia igual. Mas não era. Seu Jorge sentou-se na poltrona, onde sempre assistia ao Jornal das 6. Picolé voou até o ombro dele, como fazia há décadas. "Tamo em casa, Picolé." Silêncio. Por alguns segundos. Depois, o papagaio respondeu baixinho: "Tudo bem agora." Mas o que ninguém esperava era o que viria a seguir. Beatriz, que se apegou à história, publicou um relato pessoal nas redes. O texto viralizou. Um trecho dizia: "Enquanto eu aplicava as compressas no tornozelo do seu Jorge, ele me contou que não tinha mais ninguém além daquele papagaio. E eu me peguei pensando em quantos idosos estão por aí, em silêncio, vivendo a mesma solidão, só que sem um picolé para pedir socorro." A repercussão foi imediata. ONGs, movimentos sociais, defensores de direitos dos idosos, até entidades de proteção animal começaram a se mobilizar. "Precisamos fazer algo", diziam os comentários. E então nasceu uma ideia. O projeto Picolé, uma iniciativa para levar aves domesticadas treinadas, principalmente papagaios, araras e calopsitas, para visitar asilos, casas de repouso e pacientes em tratamento prolongado. Mais do que isso, o projeto queria capacitar idosos a interagir com os animais como forma de estímulo cognitivo e emocional. Seu Jorge foi convidado a ser embaixador do projeto. No primeiro evento, realizado no pátio da escola municipal, ele subiu ao palco com Picolé no ombro. Foi aplaudido de pé. "Eu não sou herói", disse ele com a voz embargada. "Quem salvou minha vida está aqui no meu ombro e salvou também meu coração." O papagaio, como se ensaiado, gritou: "Jorge vive!" O público foi ao delírio. E naquele momento, eles entenderam. Aquele papagaio não tinha apenas alertado a polícia. Ele tinha ensinado ao mundo que ninguém merece ser esquecido. O tempo passou como passa para quem se cura. Lento, porém necessário. Seu Jorge agora caminhava com mais firmeza. A bengala ainda era companheira, mas ele já conseguia atravessar o quintal sem ajuda. Picolé continuava no mesmo posto. Ombro esquerdo do velho. Era ali que o mundo fazia sentido. O projeto Picolé havia crescido. As visitas às casas de repouso se tornaram rotina. Uma vez por semana,
Seu Jorge e Picolé iam até o abrigo São Clemente, onde 18 idosos os aguardavam como quem espera a chegada da primavera. Alguns, que haviam parado de falar, voltaram a tentar após as visitas. Outros que só choravam começaram a sorrir. O caso de Dona Augusta foi emblemático. Depois de 3 anos de depressão profunda, ela começou a desenhar novamente após uma interação com o papagaio. Ele falou meu nome. Disse: Augusta, bonita. Eu fazia anos que não ouvia isso. Não havia mais dúvidas. Picolé não era só um animal domesticado. Era um mensageiro de afeto. Beatriz agora coordenava o projeto ao lado de uma ONG local. Helena ajudava com a parte burocrática. O delegado Moreira, aquele que ouvira os gritos de socorro do papagaio, foi nomeado padrinho da iniciativa. Já eram 6 papagaios treinados, 2 deles adotados por asilos, mas nenhum como Picolé. Só ele fala como ele, diziam. Só ele grita com o coração. Foi então que, numa manhã de quinta-feira, tudo parou. Seu Jorge acordou mais tarde que o habitual. Picolé estranhou. Ele voou até o quarto e encontrou o amigo caído ao lado da cama. Tonto, pálido. O papagaio gritou. Bicou o telefone. Gritou. De novo. Jorge caiu! Jorge caiu! Helena, que havia recebido a chave da casa, entrou correndo. Chamou a ambulância. Picolé não parava de repetir. Acorda, velho! Levanta! Não dorme, Jorge! Na emergência descobriram um pequeno AVC. Não foi grave, mas exigia repouso absoluto. E pela primeira vez, Picolé não pôde ficar ao lado do amigo. Nos primeiros dias de internação, seu Jorge pouco falava, mas reagia sempre que ouvia uma gravação com a voz de Picolé, feita por Helena com a ajuda de Beatriz. Força, velho! Papagaio te espera! Não me deixa sozinho, não! As enfermeiras choravam toda vez que o áudio era tocado. Uma delas confessou. É como se ele sentisse, e sentia mesmo. Picolé passou dias no parapeito da janela, recusando comida, bicando o portão fechado, olhando para dentro da casa, como se esperasse ver o amigo surgindo na poltrona. Na manhã do 6º dia, a equipe médica tomou uma decisão ousada. Com autorização da ONG e de Helena, levaram Picolé até o hospital. Com os devidos cuidados, entraram no quarto. Seu Jorge estava de olhos abertos, mas inerte. Quando o papagaio entrou, pousou no pé da cama e soltou um levanta, preguiçoso. Os batimentos cardíacos se aceleraram no monitor. O idoso virou lentamente a cabeça e sorriu. Você nunca cala a boca, né? Beatriz soltou um soluço. A médica saiu da sala para conter as lágrimas. E Picolé, vitorioso, respondeu com uma frase que faria história. Velho não morre, velho é teimoso. Nos meses seguintes, a recuperação foi mais rápida do que qualquer um esperava. As visitas ásilos foram retomadas. O projeto agora tinha apoio estadual. E a TV fez uma reportagem especial chamada Asas que Salvam, exibida em horário nobre. Seu Jorge foi entrevistado. A vida me deu muitas quedas, mas só me levantou de verdade quando me deu um papagaio falante. E Picolé no ombro encerrou o programa com amigo é para sempre. O tempo passou. Alguns anos depois, quando Picolé já estava mais velho e seu Jorge também, os dois ainda eram vistos caminhando devagar pela praça. As crianças vinham tirar fotos. Os jovens os reconheciam. Mas para eles, aquilo tudo era secundário. O que importava era um ao outro. Até o dia em que, como tudo na vida, o ciclo se completou. Seu Jorge faleceu numa madrugada tranquila, dormindo em sua cama aos 84 anos. Picolé foi encontrado pela manhã em silêncio ao lado do corpo. Não gritou, não bicou nada. Apenas ficou ali, imóvel, como quem sabe o que perdeu. O enterro foi simples, mas comovente. Centenas de pessoas compareceram. Idosos de vários abrigos, crianças com desenhos de papagaios, cartazes com frases ditas por Picolé. No topo da sepultura, foi fincada uma cruz de madeira com os dizeres:
Aqui jaz Jorge da Silva, amado por um pássaro e por um país inteiro. E ao lado, em um poleiro especial instalado no cemitério, Picolé, o papagaio, permaneceu ali por 3 dias. Depois, voou. Ninguém mais o viu. Alguns dizem que foi adotado em segredo pela ONG. Outros juram que o viram em uma praça de outra cidade, assobiando e dizendo: "Cadê o Jorge?" Mas todos concordam numa coisa: seu Jorge e Picolé viraram lenda. E o projeto Picolé virou fundação, ganhou sede própria e hoje atende centenas de lares de idosos por todo o país. Em cada unidade há uma pintura de um papagaio verde com os dizeres: "Amizade não se mede em anos, se mede em quem grita por você quando ninguém mais escuta." Se essa história tocou o seu coração, compartilhe com alguém que acredita no poder do amor entre humanos e animais. Inscreva-se no Alma Animal, o canal que transforma histórias reais em lições inesquecíveis. E lembre-se, às vezes o grito mais poderoso vem de quem você nunca imaginou.